Olá. Ao vivo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos atualizar, né? Vamos atualizar sobre o que é essa live. Boa noite. Boa noite, galera que tá Tudo entrando. bem? Então, a gente vai atualizar por que a gente vai fazer essa live hoje. A gente vai fazer uma live para contar nossas impressões do filme do Caminho da Superação e falar um pouco sobre o nosso caminho também de Santiago, fazer essa relação, né? E falar sobre esse mega especial box do Caminho de Santiago. Por que a gente tem falado tanto do Caminho da Superação? Caroline? Então, boa noite, galerinha que tá entrando. Gente, quem segue lá o nosso Insta vê que toda hora a gente tá falando sobre o filme Caminho da Superação, né? Por quê? Isso. Né? Por que deu a louca na gente ficar falando? Só porque o filme é bom? Também. Também. Mas, é que eu tô olhando as pessoas que estão entrando, amor, me perdi. Não, é porque a gente tem falado tanto Ai, que eu adoro todo mundo. vocês sabem que a gente escreveu um e-book Isso. sobre o Caminho de Santiago, um e-book que a gente conta a nossa experiência, mas de uma forma diferente, né? A gente não contou a nossa experiência como um diário. Como um diário de bordo, ou como um livro mais relato dia a dia, uma coisa mais espiritual, não. A gente contou a nossa experiência contextualizada em dicas e informações sobre o Caminho de Santiago. Formas de fazer o Caminho de Santiago, como pode ser possível para todo mundo fazer o Caminho de Santiago, que foi o nosso caso, de fazer com pouca grana. Então a gente foi nessa linha. Ó, Alberto. Beijo, Alberto. Oi, querido. Assim, a gente foi nessa linha e o nosso e-book acabou virando praticamente um guia, tanto que a gente está chamando ele de um guia diferente do Caminho de Santiago. Por ter escrito esse e-book... A Lança Filmes, que é a distribuidora do filme Caminho da Superação aqui no Brasil, Sim. Eles entraram em contato conosco, nos convidando para fazer parte desse lançamento. E, gente, assim, ó, é sério, vocês não têm noção do orgulho que foi quando a gente recebeu esse convite, porque Fala. Não, eu ia falar que é muito legal, já cortando, é muito legal porque assim, a gente fez o e-book num momento de pandemia. A gente entrou um decreto aqui em Santa Catarina, a gente mora em Santa Catarina, e parou tudo. Então a gente não tinha trabalho, não tinha nada para fazer, não saía na rua, não fazia nada. A gente começou a rever fotos do caminho, vídeos e tal, e disse, vamos escrever. A gente resolveu escrever isso completamente despretensioso, né? A gente escreveu com a ideia de, vamos botar lá para comercializar. O que aconteceu, porque quando a gente começou... Se reinventar, né? Quando a gente começou a estudar para ir pro caminho, tudo aquelas coisas muito certinha, muito prontinho, uma receitinha de bolo, assim, todo mundo fala. E quando nós chegamos lá, nós vimos que era uma outra coisa completamente diferente. E aí a gente ficou impressionado, assim, como é que as pessoas não sabem disso? E às vezes a gente falava até pros peregrinos que estavam ali sobre várias coisas que a gente sabia, tinha visto, tinha feito, e eles, mas como? Da onde? Como é que vocês sabem? E aí a gente viu que era muito legal compartilhar essas informações também. Também, exato. E aí eu acho que foi isso que eles gostaram da gente. Não, e ficou legal. E o e-book, começou a ser bem sucesso mesmo. Assim, a gente recebe feedback direto, vende super bem, a gente tá felizão. Só tem avaliação positiva. Só tem avaliação positiva, isso é muito legal. E aí, a gente recebeu esse convite para participar do lançamento do filme Caminho da Superação, fazer parte de um box em conjunto com o lançamento do filme. Então, quem quer assistir o filme, acessa caminhodasuperação.com.br, clica em assistir, aí vai ter a opção de alugar o filme, sim, 48 sozinho. Horas tu vai ter acesso ao filme sozinho, ou vai ter a opção já tem gente perguntando como adquirir. Tô falando, já. e tem essa opção de adquirir o filme mais o e-book por um precinho diferenciado. Isso. Então tem duas opções, né? Ou só o filme, ou o filme com o e-book, ou para quem quer só o e-book, daí é no nosso site mesmo. Mas vamos falar do filme. Vamos falar do filme, né? Cara, o filme... É difícil de falar do filme. Filme é muito bom, assim. Porque vamos fazer um resumão sem spoiler, né? Um sinopse do filme, assim. O filme é um documentário que conta a história de 6 peregrinos
que fazem o caminho... Eu fico lendo comentário. Então cara. para de ler comentário, deixa que eu leio. Eu vou cobrir o celular. E o filme conta a história de 6 peregrinos que fazem o caminho francês. É um pessoal da Austrália e da Nova Zelândia. E os caras acompanharam eles o tempo inteiro assim, do caminho. E o que é mais legal disso é... A idade dos peregrinos. Né? A idade deles vai de 50 a 80 anos. E uma coisa que nos perguntam muito... Cara, muito, eu acho que assim, ó, se não for todo dia, é quase todo dia. Tem pessoas que chamam a gente no direct, às vezes assim, eu tenho 52 anos e acho que estou muito velho para fazer o caminho. Gente, não. Se vocês soubessem... Assistam o filme que vocês vão ver que não. E trazendo isso agora para o nosso caminho, né? O que aconteceu? Nós começamos o caminho, que nem a gente já fez vários videozinhos no nosso Instagram falando, não éramos sedentários, né? A gente sempre fez algum tipo de atividade física, nada demais, assim, mas a gente estava sempre em movimento. E quando a gente chegou lá, né? A gente achou assim, estamos super preparados, né, e tal. A gente viu que, cara, os velhinhos davam pau na gente. Cara, os velhinhos no modo super carinhoso de falar, velhinho... mas pessoas muito mais velhas, um senhor de 80 anos... que ele nem tirava a mochila das costas pra descansar. Cara, o senhor da Bulgária, né? Tava ele e a filha dele. A filha devia ter uns 50 e poucos, por aí, quase 60. E ele tinha 80, se não me engano, 82, 83, por aí. E a gente ficou algumas vezes em albergue com eles. A gente ficou num albergue até em... San Nicolas é o nome do albergue. Esqueci o nome da cidade agora. Depois daquela cidade muito linda. Não. De Molina Esqueci. Enfim. Não. Foi. Não, depois de Molina Seca. Enfim. O Vinícius disse que lembra, cara. Vinícius lembra desse cara. A gente jantou junto, né, Vinícius? E, cara, esse senhor, a gente encontrou ele na subida do Sebreiro, se eu não me engano até, e a gente parou pra descansar, assim, sentou, tirou mochila e tal. Apavorado, assim, comendo lá. Cara, ele parou, botou uma perna em cima do murinho, assim, seguiu com a mochila gigante que ele tava, ficou batendo um papo e tal, comendo um negocinho, nem tirou a mochila das costas. Então, cara, idade não é desculpa e é uma coisa pra se superar, bem como mostra o filme, assim. O Fernando falou ali que ele tem 62 e vai fazer, vai, porque a idade não... Gente, sim, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E no filme, isso fica muito claro, assim, porque conta a história... Eu não sei como falar sem dar spoiler, é difícil. Vamos lá. O filme conta a história desses 6 peregrinos. E mostra as dificuldades que eles têm, dificuldades físicas, dificuldades emocionais. Porque cada um tem uma história forte, assim, tanto de... Tem uma que eu me identifico muito com uma senhorinha do filme, acho que é Sui. É a que tava com maior dificuldade física, com maior dificuldade, né? física, né? Eu olhei pra ele, quando a gente tava assistindo o filme, eu olhei pro lado, ele já tava fazendo assim. Cara, eu me identifico muito, porque isso eu posso falar, não é um spoiler, mas tem um momento do filme que ela tá caminhando e falando assim, eu consigo. Eu não vou chorar, eu consigo. Pá, e eu caminhei assim, cara, eu caminhei 2 ou 3 dias, eu acho, sem parar de falar isso, eu acho. Sabe, falando pra mim mesmo, assim. Eu acho que isso eu nunca contei pra ninguém, eu acho. E... Sem parar de falar, eu consigo. Porque, bom, aí eu vou contextualizar isso, né? Por quê? Porque eu tive uma inflamação no meu tendão da perna direita, que inflamou muito, assim, por um descuido lá, e uma pressa, como é que eu vou dizer? Uma gana de correr praticamente, em vez de caminhar, no início do caminho, né? Então eu tive uma inflamação no tendão e eu tive que me superar, assim, muito, assim, muito. Até o dia que eu tava quase chegando em Burgos e aí eu parei pra descansar porque eu não aguentava mais de dor. Aí eu levantei a calça pra ver minha perna, tava gigante, vermelha, assim, aí eu me assustei um pouco. E acionei seguro, fui pro hospital e era só a inflamação que não tinha, que desceu, parece todo líquido lá, enfim, teve toda uma explicação técnica. Aí só descansei um pouquinho em Burgos, naquele dia cheguei, não caminhei muito, só fui até o supermercado, voltei e segui caminhando. Mas claro, ainda doía um pouco, aí por essa questão de compensa mancando, aí começa uma canelite na outra perna, enfim, eu tive que me superar algumas vezes. Fora toda a superação de
do emocional, da felicidade de estar no caminho e querer andar rápido, sabe? Umas coisas desse tipo. Mas assim, ó, essa questão da superação que o filme fala, o nome do filme é O nome do filme moça perguntou, é O Caminho da Superação. Isso. Essa questão de superação que a gente fala não é só física, é Não. muito longe de ser só isso. A questão da superação que ele tá falando de eu consigo, ainda passou por uma outra coisa. Que ele desde o início falou, eu não quero pegar ônibus no caminho. Sim. E tem um orgulho idiota, na verdade, porque assim, ó, eu não quero pegar ônibus por quê? Porque vai me desmerecer, porque talvez o meu caminho vai valer menos, não vai. E foi a mesma coisa que a personagem do filme, ele tava, né, acabou passando e ele se identificou também, porque assim, a gente, tu tem que passar por isso na cabeça também. É claro que o caminho é muito mais do que isso, Sim. É maior, tu tem que lutar contra várias coisas ali ao mesmo tempo. Uma das coisas que a gente percebe, assim, que até um dos personagens fala, né? Não é nem spoiler, isso eu vou falar. Pode falar. Ele diz assim, o caminho foi a coisa mais difícil que eu já fiz e talvez não seja com essas palavras, né? E a mais fácil ao mesmo tempo. E ele não passou por nenhuma dificuldade física, mas o mental, sabe? E durante o caminho, várias vezes eu ficava pensando assim, ó, o que é que eu estou fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Tem uma personagem que fala isso, né, galera? O que eu tô fazendo aqui? Porque é uma chuva torrencial caindo em cima da gente. Ele com dor. Eu, por um outro lado, também. Eu gosto de andar rapidinho, né? Eu gosto de andar no meu ritmo. E às vezes eu tive que muitas vezes diminuir o passo, tive que parar quando eu não queria parar. Eu poderia ter escolhido diferente, sim, mas foi a minha escolha, né? Também ficar com o meu marido. Então, o tempo todo, tu não é lutando, não é essa a palavra certa, mas tu superando algumas coisas, né? O físico que dói, porque, sinceramente, ninguém tá acostumado a caminhar 25 km por dia todos os dias. A gente disse isso no e-book, até a preparação física, tipo, caminhar, mas nada vai te preparar. Uma amiga nossa, Lisandra, falou, nada vai te preparar pro caminho, senão o caminho. Porque tu vai treinar caminhando 25, 30 km todo dia com a mochila nas costas, 30 dias, tu não vai treinar dessa forma. Senão tu não vive mais também, tu só vai fazer isso, né? Não vai treinar dessa forma. Tu vai simplesmente te manter em movimento, né? Pra isso pesar menos lá, digamos assim. Mas o caminho é que vai te preparar pro caminho, né? E no filme é muito incrível isso. Bom, completa? Não. Tá, achei que tu queria completar. Eu vou ler um comentário depois, pode falar. Tá, não, eu ia entrar já em outra parte do filme pra ler. Que a Roberta, ele colocou também, acho muito chato isso de não poder dormir em hotel, despachar mochila. O caminho tem que ser feito do jeito de cada um, não dá pra se comparar com ninguém. Com certeza absoluta. Sim, sabe? Sim. A nossa vontade era... Porque tudo tem uma simbologia pra gente, né? Tem uma questão simbólica. Então, eu quis carregar a minha mochila porque eu queria tentar trabalhar o meu desapego. Tem muita lição nisso também. Tem também, muitas lições envolvidas nisso. Eu quis. Mas teve uma amiga nossa, várias pessoas que a gente via que iam despachando a mochila. E tá ok. Tá tudo ok. Hoje eu não quero ficar num albergue, num quarto compartilhado. Senti até falta de dormir, né, um dia num lugar mais confortável, tudo mais. Nosso aniversário de casamento foi no caminho. Nosso aniversário de casamento, no beliche. Uma pergunta do José aqui, já te cortar. Se você perguntaram se vocês já fizeram sozinhos. Não, a gente não fez sozinho, a gente fez juntos, mas em vários momentos a gente caminhava distante, às vezes caminha no teu tempo, pode ir indo e a gente conversa depois, sabe, me espera em tal lugar. Várias vezes a gente fez isso. E no filme fica isso também bem claro, assim, porque acompanha os 6 peregrinos, o filme todo, mas em certos momentos um se adianta de ônibus, outro vai sozinho, outra tá lá cansada, chorando, e chega a outra amiga que estava acompanhando. Então isso é a outra parte que eu queria entrar do filme e do caminho em si, é essa questão desse companheirismo também, né? Solidariedade. Acho que o pessoal do Caminho da Superação hoje ainda colocou um pedacinho do trailer falando sobre a solidariedade. E no caminho inteiro a gente vê isso, sabe? Imagina,
Foi a nossa... Solidariedade é o tempo todo, assim, o tempo todo. Tu vê alguém caminhando mais lento, devagarinho e tal. Isso tem até no filme, né? Mas aconteceu bastante com a gente. Tu vê alguém caminhando muito devagarinho, quietinho na dele. Quando tu passa, tu pensa, pô, bom caminho, e aí tu vê que a pessoa não tá legal, pô, tá bem, tá legal, quer que leve tua mochila, quer que te ajude, quer um remédio, porque rola uns tráficos de remédio, assim, de ibuprofeno, rola remédio de gripe, necessário. Essas coisas. E aí isso acontece muito, assim, isso é muito bacana de ver, assim, essa solidariedade é presente o tempo todo. E, cara, eu acho que é isso que torna o caminho tão único e que vai te dando força, né? Muitas vezes, assim, tu passa por um dia... Na verdade, não tem muitas preocupações, né? Claro, tem pessoas que tem que fazer o caminho mais rápido, porque tem os compromissos. Tem gente que tem data, às vezes, muito apertada. A gente foi mais tranquilo, né, pra fazer o caminho. A gente tinha tempo pra fazer. Procurei deixar as contas pagas aqui pra não ficar me preocupando com isso, mas também acabei deixando o trabalho, então eu tinha que ter um contato aqui. Mas, no mais, a tua preocupação lá é acordar... caminhar, né? E chegar no teu destino. Isso, se divertir. E esse período, tu tem muito tempo ali pra ficar pensando, refletindo. E eu vou dizer assim, ó, que o caminho, muitas vezes, a gente escuta histórias já... Pra quem, né, não sabe da minha história, eu não tenho mais os meus pais, né? Eles já faleceram há alguns anos. E várias pessoas falam assim, eu por algum trecho eu caminhei junto com meu pai. Quando eu ouvi isso, imagina se eu não vou estar esperando que isso aconteça, né? Um milagre desse pra mim conseguir, né, ter essa experiência também, mas... Não, ele te mostra o que tu tens que ver, o caminho vai te mostrar o que tu precisa ver, o que tu precisa viver. E isso eu acho que é muito certo. E assim, durante muitos trechos assim, que não tinha nada a ver com nenhum assunto, me caía uma ficha. Digo, putz, eu não acredito que isso é por causa daquilo. Vão virando várias chavinhas. Várias chavinhas vão virando. É muito legal. Isso no filme fica bem claro, assim, de mostrar que as pessoas vão, por mais, imagina, cara, os caras têm de 50 a 80 anos, mas a média ali é bem pra lá dos 50. E... O que tu clicou? Tá. E vocês estão nos vendo, né? Porque a Caroline clicou em alguma coisa aqui. Queria ver o que é. E assim, o que eu tava falando? Que a média de idade deles é dos 50 aos 80, mas é bem pra cima, assim, é bem lá pra cima de 60. Acho que de 50 só aquela senhora loirinha de cabelo curto, talvez. Ela tem uma cara de 50 anos, assim. E é muito legal de ver essa superação deles, assim, né? E esses aprendizados que mesmo com a idade toda, o que se tem por praxe, pensar, o cara mais velho, o cara já aprendeu de tudo, já sabe de tudo. Já é mais maduro, cara, né? Aí já tu vai lá e aprende e cada lição, assim, diária, que é incrível, assim, incrível. Então, também não tem um cunho... religioso, né? Não é um caminho só religioso, que muitas pessoas pensam nisso. E cada um vai buscar alguma coisa específica, né? Ou a superação, talvez, de uma dor muito forte. Sim. Ou simplesmente por uma questão de, eu quero mostrar que eu tô aqui, que eu tô viva ainda, eu posso fazer, né? O que o Zeca comentou um negócio, que é o Zeca Munhoz. O trecho é igual para todos, mas o caminho é único para cada um. Acho que é isso. É bem isso, cara. O caminho é único para cada um, totalmente. A gente, tanto que, cara, a gente fez nós dois praticamente lado a lado o tempo todo e tem momentos que são muito diferentes para nós, assim, de vivências, assim, de coisas que a gente observou, que a gente viu, completamente diferente de um pro outro. É bem como se diz, que o caminho é para cada um. E isso é muito interessante, assim, de ver. E o legal também do filme, agora a gente ficou falando muito sobre isso no caminho, né? Mas o filme também, ele não te mostra... como é que eu vou dizer isso? Ele não te mostra muito o caminho em si. O caminho, eu digo, cidade por cidade. Tipo, agora o personagem chegou em tal lugar, esse aqui é o lugar tal, e vai lá e mostra a cidade, Ponta La Reina, Pamplona, não sei o que. Não tem isso, sabe? E isso não é ruim, tá? Pra quem... Eu não tô dizendo assim, não vê porque tu tava esperando ver o caminho. Não é isso.
né? Isso não é ruim, porque ele foca bastante na vivência das pessoas. E no passar disso, tu vai acompanhando e tu vai observando tudo. É muito louco esse filme, cara. E a gente sempre fala, assim, que o caminho, ele é feito de pessoas. De pessoas, né? Totalmente. As paisagens são lindas, tudo é muito legal, mas é feito de pessoas, né? O que a gente aprende ali com as pessoas, as experiências... A gente viu bastante ali eles falando também da questão da idade, né? Dos personagens, falando assim, brincando de balanço, sabe? Isso tem, acho que no trailer, se não me engano. E eu pensando se a gente ainda tá no caminho. Cara, eu acho que quem vai não volta mais, tá? Essa é a coisa. Desculpa, só um pouquinho. Eu sempre falei assim pra todo mundo que o sonho de fazer o caminho não partiu de mim, né? Era dele. Quem já leu o nosso e-book sabe de como que aconteceu o caminho pra nós, assim, né? Então... Como que veio, assim, bem resumidamente, foi, sei lá, agora são 2020, eu acho que quase 10 anos atrás, um tio da Carol estava se preparando pro caminho, ele já tava, sei lá, ele já fez acho que uns 5 ou 6 caminhos, já caminhou, já deu a volta no mundo andando, já fez de tudo que é jeito. E a mãe dela falou, a gente tava jantando e ela disse, nossa, o fulano fez um treino pro caminho de Santiago, perdeu uma unha agora, só fazendo um treino lá, perdeu a unha do pé, a bota estava apertada, sei lá o quê. Eu digo, tá, mas como assim perdeu a unha? Pra o quê, né? Disse, não, porque ele vai fazer o caminho de Santiago, caminhar lá 800 km, então eu digo, pra quê? Pra quê? Né? Pra quê? E ficou nesse papo, né? Então, resumidamente, apareceu dessa forma, assim, o caminho pra mim, né? E aí, quando ele falava que queria fazer, quero fazer, eu ficava pensando assim, pra quê, né? Tá, quer caminhar porque é pra meditar, pra não sei o quê. Tá, mas querido, então caminha aqui, ó, na volta do quarteirão, até dar os 800 quilômetros, né? Porque a gente não consegue entender. Quem tá muito avulso, assim, não consegue entender. E aí, quando ele começou a falar mais, e eu olhar mais, e ver como é que era, como é que não era, eu digo, quer saber? Tá, eu vou junto. Vamos ver, né? Como é que vai ser. É que tem a questão que uma... como é que... Não é uma lenda, uma metáfora, não sei como... É o chamado mesmo, como rotular isso. Mas assim, tem um chamado. Né? Todo mundo fala assim, existe um chamado. E quando tu sente isso, cara, é igual, tipo, tua mulher tá grávida. Tu sai na rua, tu só vê grávida. Né? Tu comprou um carro tal, tu sai na rua, tu só vê aquele carro. É assim, tu ouviu um chamado caminho, tu começa a ver caminho em tudo. Eu sou fotógrafo, né? Então, teve logo depois disso, desse chamado, teve um dia que eu fui fotografar um negócio lá e tinha uma maquete de um prédio, de um prédio que estava em construção, e eu disse, pô, que legal o prédio. E fui olhar, porque eu precisava fazer umas fotos da maquete e tal, fui olhar qual era o nome do prédio, Compostela, e tinha uma concha na frente, sabe, tu começa a ver caminho em tudo, assim, então talvez aquilo passasse despercebido por mim, mas quando tu ouve isso, tu começa a ver caminho em tudo, né? Muito legal. E é muito legal, assim, que depois, mesmo as pessoas céticas, como eu era, tipo, caminha por aqui, né, que vai dar no mesmo, vamos economizar, não precisa cair unha de ninguém, né, eu não queria perder unha. Não perdi unha. Ninguém perdeu unha. E aí, quando eu fui, a gente chegou lá e eu digo, caraca, eu não acredito, é um mundo paralelo. Eu acho que quem já foi sabe o que eu estou falando, e quem ainda não foi, você não faz ideia do que é, porque nada do que se vive lá acontece na vida real. Na vida do dia a dia. Não acontece. Então, a Carol diz, é um universo paralelo. É paralelo. É um universo paralelo, cara. É uma outra pegada. E é muito claro isso, tanto na questão de companheirismo, na questão de... Até eu coloquei uma foto no feed, acho que foi a última foto, penúltima foto, não lembro, de umas criancinhas fazendo, que eu contei a história ali, que lembra de uns francesinhos fazendo, que essa cumplicidade, eu falei sobre cumplicidade, né, de um ajudar o outro, e ele tá ajudando a aprender a roupa dele na mochila porque tinha caído. É demais, assim, é demais. Então, toda essas coisas que ficam claras, assim, de cumplicidade, de amizade, de superar, enfim, de tudo que aprender envolve a não isso. julgar. Não julgar.
tudo isso é muito nítido quando se tá no caminho, assim. No filme mostra bastante também essa questão, né? Tu aprender a ouvir o teu corpo, a te respeitar, deixar o Exato. orgulho de lado, a ver que tu pode, que tu consegue. Gente, é tanta lição que assim, ó, se fosse falar em palavras, eu acho que ia ficar falando horas Pra quem aqui. entrou depois, tá? O filme é O Caminho da Superação, que acompanha 6 peregrinos da Austrália e da Nova Zelândia, de 50 a 80 anos, no caminho francês de Santiago, tá? Então, assim, eles estão lá por N motivos, assim, tanto por perdas, por se superar mesmo. Enfim, tem um que tá caminhando com o sogro dele, que tem uma história também, pô, fenomenal, assim. Então, pra quem entrou depois, é disso que a gente tá falando, né? A Daiane tá perguntando se fazer o caminho ajudou na decisão da gente de se mudar pro sítio. Pra quem não sabe, a gente mora agora no campo. No campo faz 15 dias, e nós somos moradores definitivamente, aqui do campo. Definitivamente não digo, mas a gente mora agora, de vez, né, num sítio. E sim, Sim, porque tem muita lição. Total. E uma coisa que a Carol falou no início, levei minha mochila pra aprender um pouco essa questão do desapego. Realmente, cara, pra mudar pro sítio, a gente não vai mostrar, mas se vocês verem, a gente mora em uma tiny house. Tiny house é uma casa minúscula. Então, quantos metros quadrados tem nessa casa? 26. Tem 26 metros quadrados, contando com o mezanino lá em cima. Tem 2 andares. Um e meio, porque é o mezanino. E a gente aprendeu muita coisa disso, realmente. Imagina, a gente mudou para uma casa pequenininha, na hora que... Bom, só para falar outra coisa, a gente passou 33 dias no caminho, só com a mochila, de roupa, era só o que tinha na mochila e no corpo. Depois a gente ainda fez 20 e poucos dias de mochilão pela Europa. A gente foi para Hungria, para República Tcheca, para Portugal, Espanha de novo. A gente rodou um monte de país com a mesma coisa que a gente estava na mochila. Só comprei uma calça jeans. Pra ficar mais apresentável. E acho que tu também comprou uma calça, alguma coisa assim. Eu ganhei uma calça da minha ganhou tia. ainda uma calça. Não precisa nem comprar. E a gente daí chega em casa, depois de quase 2 meses, abre o guarda-roupa, tá lá um monte de roupa que a gente nunca usou. Chega a ser perturbador. Então... Sabe? Quando tu vê esse monte de coisa, aí tu olha um monte de quinquilharia na sala, um monte de coisa no armário, um monte de sapato, é perturbador. E quando tu consegue te libertar, claro, não tô dizendo que tu não tem que ter, as pessoas aqui, né, não tem que ter coisas e tudo mais, mas tu vê que é libertador tu poder viver com menos, tu não tem com o que ficar se preocupando. E isso é uma lição, sabe? Bem grande do caminho. Pra mim é uma lição bem grande que eu aprendi lá, com toda certeza. E é legal de ver assim durante todo o caminho, assim, tu vê as pessoas estão com a mochila, tem gente com uma mochilinha minúscula com meia dúzia de roupa, tem gente com um mochilão gigantão. Então vão ter vários tipos de pessoas que tu vai perceber. No filme dá pra ver que tem uma senhora que despacha a mochila sempre. Eu tava vendo, tem uma cena que ela aparece com a mochila pequena na frente e uma gigante atrás, depois ela aparece sempre com a pequena. Então, cada um faz o seu jeito. O cara que tá andando com o sogro dele, os dois carregam uma baita uma mochilona, assim. Então... vai ter gente de tudo que é jeito, mas são lições que vai se aprendendo, sim. Alguém perguntou ali se lá a gente fica mais sensível, né, pra perceber os sinais. Acredito eu acho que sim, porque tu não tem outras perturbações, assim, vindo de fora. Como a Carol disse, a tua preocupação é acordar, caminhar, chegar no teu albergue, te alimentar, tomar teu banho, arrumar tua cama lá e se divertir. Então... E eu vou dizer uma coisa, é impressionante, sabe o quê? Nos dias, assim, ó, que tu tá... Pô, eu me lembro da gente chegando em Pamplona. E eu tava enlouquecida porque aquele portal lindo de Pamplona, eu entrei na cidade, eu fiz assim, e eu queria filmar com o celular e filmar com a GoPro e eu olhar pra ele tava com uma cara Nossa, assim, eu tava morrendo de dor. acabado, ele tava acabado, tava se arrastando atrás de mim. Pois chegamos no albergue, tomamos banho, ele ficou lá apavorado, deitado na cama, eu fui comprar comida, preparei a comida, depois que a gente comeu, parece assim, tu comeu? Zerou. Tá tudo bem, acabou. A gente ficou até 10 horas da noite. Nossa, na rua, nesse dia de depois. Pamplona, a gente parou até em um aniversário. Até o aniversário. A gente parou num aniversário que tava rolando num bar, e daí a gente conheceu um espanhol, gente boa demais no caminho, e ele, claro, já um cara local, né? Ele era de Oviedo. Ele trocou uma ideia com o cara do bar, quando veio a gente já tava no aniversário no bar.
A gente ficou num aniversário, a gente saiu do aniversário direto pro albergue, assim, que era quase, Foi uma era loucura. pertinho, assim. Então, assim, ó, é o dia, tá tudo bem, sabe? Tu chega cansado e parece assim, ó, que não aguenta mais nem respirar. E quando vê, deu. Passou. Né? Ó, uma pergunta aqui da Adja. Pra quem não fala outra língua, tem dificuldade em se comunicar? Cara, eu não falo inglês, falo quase nada de inglês, não morro de fome, mas a Carol fala melhor, mas eu falo bem pouco mesmo. Espanhol nunca tinha falado, a não ser porque a gente morava em Floripa, então tem muito argentino, daí tu troca muita ideia assim na praia, mas também quase nada. Só que chega lá, isso é muito doido. Porque tu chega pra, por exemplo, nós estamos falando isso pré-pandemia, né? Tu chega pra jantar no albergue, um jantar comunitário lá com 20, 30, 40 pessoas na mesma mesa, um de cada lugar do mundo, e cara, e ninguém cala a boca. Tu vê que tá rolando conversa o tempo todo. As pessoas acham alguma forma de se comunicar. E no caminho é muito louco, porque nesses outros países que a gente foi depois, foi difícil pra caramba. Tipo, na Hungria, assim, os caras não fazem questão de falar nada contigo. Então, tu tenta falar, eles continuam falando a língua deles, como se tu estivesse entendendo. Eles repetem 30 vezes a mesma língua deles, assim. E tão nem aí. E no caminho não, no caminho todo mundo quer se entender. Porque eu acho que essa troca é muito bacana, essa interação. No filme mesmo mostra que no filme os personagens não começam juntos. A maioria deles não começam juntos. E tu vê que essa troca, essa interação é fenomenal, assim. O que tu clicou agora aqui, cara? Ai, não sei. Para de clicar. E essa troca é fenomenal. Então a língua, na minha opinião, é a última das coisas para se preocupar. Sinceramente. Nos albergues, os hospitaleiros sempre vão tentar te ajudar, isso é óbvio, assim. Eles sempre te acolhem da melhor maneira, então vão te explicar. Teve albergue que a gente ficou, que tinha, quando a gente fez, tinha muito coreano, muito coreano. Eu acho que eles eram a maioria no caminho. E teve albergue que a gente chegou, lembra em Bercianos de Real Camino, foi altos albergue das gurias lá, das duas hospitaleiras, que elas pediram pra gente ajudar a explicar pro coreano, pra coreano, como é que funcionava lá o albergue, as regras do albergue, né? Então elas sempre vão dar um jeito de te ajudar. Então, tipo, tu não fala a língua, ela vai achar alguém que vai te ajudar, sei lá, tu usa um tradutor no celular, alguma maneira vai dar, a língua não é barreira. Cheguei agora, já tô em espanhol. Cara, assim... Já tá disponível em alguma Sim, o filme já tá, a gente falou ali, caminhodasuperação.com.br, tá? www.caminhodasuperação.com.br, é só clicar em assistir e aí tu vai ali escolher o que tu quer, o filme ou o filme com o nosso e-book junto, que é um box especial, né? E aí você escolhe como quer assistir. Você fica com ele por 48 horas, tá? Você fica com acesso a 48 horas para assistir o filme. A gente comentou no início que a gente foi convidado para participar, né, desse lançamento porque a gente escreveu o e-book, né? Eu não sei se quem está participando da live já leu o e-book, eu já vi que alguns ali que já leram. E no e-book a gente mostra muito assim do como é possível. Então acho que ele ficou com uma ligação até legal da questão de superação, né? Porque superação é para tudo. A gente superou, por exemplo, questão financeira para fazer o caminho. A gente superou questões de trabalho, de organização, de planejamento. A gente superou várias coisas para chegar lá no caminho, né? E é engraçado que depois que a gente toma a decisão de fazer, de resolver alguma coisa, isso não só pro caminho, eu tô falando pra vida inteira, né? Sim. Depois que tu toma a decisão de fazer, não sei no que vocês acreditam, mas a gente acredita que o universo ele todo vai conspirando para que tudo dê certo. Então, por mais que parecesse muito impossível no começo da gente fazer, porque nós fomos criados numa família onde a cultura não é de fazer viagens internacionais, e isso é coisa só pra gente muito rica. Então eu pensei, eu não sou muito rica, né? Como é que eu vou? E aí quando a gente decidiu fazer, não, vamos colocar no papel, vamos atrás, vamos fazer, tudo foi fluindo, tudo funcionou da forma mais perfeita possível. A gente tomou a decisão de ir pro Caminho de Santiago 1 ano antes, quase, né? A decisão, assim, de dizer, bom, a gente vai o dia que a gente comprou a passagem foi janeiro. eu digo assim, a gente vai e vai em tal data.
E aí tu botou uma data, eu ainda escrevi no e-book, né? Tu botou uma data, a coisa vai acontecer. Então é bem isso, tipo, a gente decidiu assim, ó, então realmente, a gente vai. Então quando a gente vai? Ah, a gente vai em outubro. Beleza, então a gente vai em outubro, tal dia. E aí a gente variou ali um pouquinho, um dia pra frente, outro pra trás, mas a gente vai em tal dia, vai. E a partir dali, a gente vai. Até você, foi uma questão meio irresponsável, mas foi, né? Aconteceu. Um mês antes da gente viajar, eu não tinha ninguém pra me substituir no meu trabalho. Ah, sim. Não tinha. E aí eu pensei assim, gente, eu vou, vai dar tudo certo. Surgiu uma pessoa do além e ficou lá no meu trabalho, me substituiu, deu tudo certo, foi maravilhoso. Então as coisas vão acontecendo, né? O Júnior perguntou, por favor, passa o nome do livro pra galera. Porque tem 2 boxes, né, diferente no site. Tem um livro isso, né? E tem o nosso guia. Então o nosso é... A primeira opção é só o filme. Isso. A segunda opção é o filme com o nosso e-book, que é um guia diferente. Que é Caminho de Santiago, um guia diferente. A gente chegou nesse nome porque ele foi virando um guia mesmo. Ele não é um guia. Por exemplo, eu ganhei um guia do Caminho, que é um guia de uma editora alemã. E ele fala assim, cidade por cidade. Chegou em tal cidade, você vai ver isso, isso, isso. Chegou em tal cidade, você vai ver isso, isso, isso. Então, isso é um guiazinho. Por que a gente está chamando o nosso e-book de um guia diferente? Porque ele fala de cidades, ele fala dos lugares, ele fala da nossa experiência, de como a gente cozinhou, como a gente fez com pouca grana, como a gente conseguia comer e não gastar tanta grana, como que a gente encontrava o supermercado, como que a gente encontra tudo que tivesse perto da gente. Não sabe? Só no Caminho, mas em todos os países que a gente foi depois. Então por isso a gente tem chamado de um guia. Então o nome é Caminho Santiago, um guia diferente. E quando a gente fala que a gente fez com pouca grana, não é porque nós escolhemos fazer pouca grana, porque a gente levou bastante dinheiro. Não, a gente levou o que manda. O figurino e um pouquinho mais. Levamos dinheiro, levamos cartão de crédito, levamos tudo. Só que quando a gente chegou lá, a gente viu que, não tem nada a ver o que é falado. Não pro nosso estilo. Opinião, né? Não pro nosso estilo. Então, claro. A gente decidiu fazer do nosso jeito. Quando a gente viu, eu nem acreditei. A gente precisou fazer as contas de novo, porque eu não acredito que a gente... Não pode ter sobrado isso tudo. Sobrou tudo isso, mas tá certo, porque quando falta a gente tem dúvida, né? Alguém perguntou aqui, o guia é Coração de Professor. Perguntou, o guia é a partir de Portugal ou França? O guia é a nossa experiência no caminho francês. Então, de Saint-Jean-Pied-de-Port até Santiago de Compostela. Porém, tudo que a gente fala ali, tu consegue aplicar tranquilamente nos outros caminhos. Porque não são dicas do tipo... De cidade a cidade. Por exemplo, em tal cidade o albergue tal vai ser assim, assim. Não é esse tipo de dica. A gente dá dica de saber como é que tu vai saber o albergue da cidade. Pronto, então daí tu resolve nessa linha. Tudo. Então, eu acredito que tu consegue aplicar em todo. Tem os mapas também ali dos outros caminhos. Enfim, tem bastante informação, né? A Márcia perguntou se tem sinal de internet em todo o percurso. Eu acredito que todos, né? Sim, porque eu ia fazendo story, eu fiz o story no caminho inteiro. A gente consegue sinal de internet, sim, em qualquer lugar. E... Muito melhor do que aqui. Sim. E eu vi muita gente falar assim que eu não vou comprar chip e vou deixar para usar só o Wi-Fi dos albergues. Cara, nem sempre é uma boa opção, tá? Porque muita gente, né? Muita gente usa, às vezes tu chega até tu descobrir a senha, ou como tu vai saber para chegar naquele albergue, entendeu? Então, vale a pena gastar, a gente na época gastou 15 euros o chip, então vale a pena gastar 15 euros e ter internet por um mês, porque tu não fica na mão, tá? O Fernando disse, vocês são muito bonitinhos. Obrigado, Obrigada. Cara. Vou receber o caminho do desafio. Vou receber a confirmação do filme no e-mail? Pois isso. Entra no Instagram, Caminho da Superação Filme, é o Instagram. Ali tem um post que mostra como assistir. E aí tu vai passando pro lado, ele tem todo passo a passo. Ali vai explicar. Mas eu acredito que sim. Tu pode, se tu adquirir agora e quiser assistir depois, dá pra assistir depois também. Fica 48 horas pra ti, disponível o filme, né? E que mais a gente pode falar do filme, né? É que é difícil falar do filme sem falar spoiler, eu tenho que me segurar, cara. Bom, uma coisa assim que eu posso falar pela profissão, cara, o filme tem cenas lindas, assim, lindas. Tem umas cenas com drone, cara, é o que eu falei antes, ele não mostra
caminho, assim, isso é a cidade tal, aquela é a cidade tal. Não, não mostra isso, mas tu vai visualizar tudo isso no caminho, assim, toda aquela beleza natural, toda a questão dos bosques, os campos, assim, as partes de mesetas. Pô, é lindo demais, tá? É lindo Isso demais. é muito bonito mesmo. A Isabel perguntou se há possibilidade de adquirir só o e-book. Sim, a gente tem o nosso site, que é o caminhandoeuvou.com, e aí lá você consegue adquirir só o e-book. Isso. É que no site do filme, tu consegue comprar o filme e o e-book e o precinho fica melhor, entendeu? É. Mas, enfim, Mas se beleza. quiser só o e-book, tem só o e-book. Aí é no nosso site. E agora tu falou um negócio, e eu lembro que no filme, até uma pessoa comentou que o caminho, ele é feito de 3 etapas, sim. né, distintas ali. Isso é muito nítido, assim, né? É muito nítido, assim. E quando a gente passa pela etapa do meio, né, que seriam as mesetas. As mesetas vão... Bom, de repente eu vou falar bobagem agora, que de cabeça eu posso não lembrar, mas acho que é de Burgos a León, acho que 180 quilômetros, não lembro agora de cabeça. É o que são chamados de mesetas, que é o deserto da Espanha. E o deserto porque ele não é um deserto, né? O deserto Saara, não é isso. Ele é uma região onde os vilarejos vão estar mais distantes uns dos outros. Porque até então tu vem assim, tu caminha 2, 3 quilômetros, chega numa cidade. 2, 3 quilômetros, chega numa cidade. Às vezes até menos. E nessa região, tudo fica mais distante. Então às vezes tu caminha 15, 20, não sei se chega a 20, acho que uns 15, 17, sem passar por nenhuma outra cidade. Então chamam de desertos, as mesetas. Eu também fiquei imaginando o deserto, gente. Imagina. Mas não é. E aí o que a Carol tá falando é que esse meio do caminho, que são as mesetas, ele é muito meditativo, assim, é um trecho, porque, bom, vamos falar das 3 partes, né? Porque a gente começou falando do meio. Essa primeira parte do caminho é muito sobe e desce, morro, é uma questão de desgaste físico. E o teu corpo assim. veio da inércia, né? Entre aspas. Então ele precisa se acostumar àquela loucura. E também é uma parte que é pra tu aprender a caminhar. Tá? Eu senti muito isso, porque nos 2, 3 primeiros dias eu caminhei muito rápido, a gente andou, nós dois, né? Mas eu acho que mais, e eu tava mais pesado um pouco por causa de equipamento de foto, e aí é muito pra tu aprender. E a gente saiu daqui falando, meu Deus, por que as pessoas ficam correndo? Olha que bobagem. Mas é uma euforia também, então, né? quando a gente chega lá, o isso sonho que é muito realizado, engraçado. assim, né? O que é muito engraçado é que assim, ó, tu fala dos outros, aí tu julga, porque eles estão errados de ficar correndo, que não sei o que, a gente fala. E aí quando tu chega lá, tu aprende, meu Deus, quando tu para e pensa que, pai, eu também tô correndo e olha só, me ferrei todo aqui, né, me machuquei todo. Aí tu para, tá, mas o que é isso? É euforia, né, é isso. E aí tu vai pegando as primeiras lições, né, do caminho, já os primeiros tapa na cara ali. Ali já é esse início, né? Eu tenho pra mim que é como tu ser uma criança, nascer e tu já quer logo caminhar. Então a criança já quer sair andando. E ali tu tá nascendo no caminho, tu já quer sair andando, já quer correr, já quer andar rápido. E tá errado, tá? Não faz isso. Mas provavelmente muita gente vai fazer. Sim, porque tá ali empolgado, a gente falava, tá é o que tu disse, a gente falava isso, chegou lá e fez. Então é uma euforia, ok. E depois vem essa parte do meio, das mesetas que a gente tá falando, é uma parte muito meditativa. Até Bebê Peixoto falou, é a planície. Uma planície. Isso, é maravilhoso, assim, não precisa subir e descer nada. Não mas é uma parte muito pra tu pensar. Muita gente pula essa parte. Eu não acho legal, sinceramente. Muita gente pula de ônibus, porque... Lógico, mas eu tô dizendo a minha opinião, eu não acho legal. Que assim, é muito monótono. Cara, é um momento muito introspectivo, assim, é um momento de pensar, é um momento realmente de meditar, sabe? E depois vem a parte final, de tu digerir tudo isso, assim, de tu entender, passar por todos aqueles bosques maravilhosos assim, na Galícia, aquelas paisagens lindas lá em cima no Cebreiro, se tiver aberto tu conseguir enxergar, né? Que sempre tem uns nevoeiros do nada. E então é muito de tu enxergar isso, assim, e digerir tudo isso, chegar em Santiago, se for a Finisterra, ok? Mas chegar a Santiago, e daí realmente é que eu acho que começa o teu caminho, assim, porque tu começa a compreender muita coisa, sabe? Tem coisas que todo mundo fala e parece que não, tipo, tá, mas é com ele, né? Não é comigo. Mas aí tu vê muito
É muito isso mesmo, sabe? Tu, mesmo não percebendo que tu tá ali meditando, pensando sobre as coisas, tu está. Porque tu tá em Sim. silêncio contigo mesmo, então a cabeça não para, né? E a questão de tu terminar o caminho e aí chegar em Santiago, né? E começar realmente o teu caminho é muito real. É muito real porque daí tu começa a pensar em tudo que tu viveu até ali. E é impossível que tu tenha a mesma vida quando tu volta. Existe um antes e existe um depois. Então, o que aconteceu quando a gente chegou em casa? Algumas coisas começaram a incomodar. Começaram a não fazer sentido, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente não muda? Né? Porque lá era tudo tão fácil, era tudo... É engraçado, porque eram lá, decisões, né? lá tu recebeu um bom dia, cara, é um bom dia, assim, de fato, assim, tu sente uma energia de um bom dia, de um bom caminho, sabe? Um bom caminho não é um bom caminho. Não, é um bom caminho, assim, cara, as pessoas se preocupam com as outras, assim, e isso é bacana de ver. E no filme é bem claro isso, né? De como as pessoas se preocupam com as outras. Tem uma senhora do filme que ela vive dando conselho, ela é até meio engraçada, assim, porque ela vive querendo, ela assim, eu falo o que me vem na cabeça, eu vou falar, entendeu? Até tem uma cena do filme daquela mulher também, não é spoiler, a mulher tocando violão, né, num bar, e cara, aquilo ali é tão profundo, assim, que ela, bom, eu não vou dizer, que ela presenteia a outra lá, aquilo ali é tão bonito de ver, assim, porque se percebe como é verdadeiro, com toda certeza, é muito verdadeiro, assim. E pessoas que tu não conhece. A Bebê Peixoto falou, o caminho fica tatuado na nossa alma, fica pro resto da vida, não desbota. Olha que loucura, né, que acontece. Eu me lembro que eu perdi a minha luva no caminho. Sim. No primeiro dia do nosso caminho, eu disse assim, eu não aguento mais essas canecas que a gente trouxe. Nós levamos 2 canecas, porque a gente imaginou que ia precisar, né? E no primeiro dia, a gente deixou as canecas lá em Roncesvalles. A gente abandonou um monte de coisa. Mas as primeiras foram as canecas. Tchau. E aí, lá pra frente, eu olhei uma senhora que a gente tinha feito amizade e eu olhei francesa, a nossa canequinha. uma senhorinha, bem senhorinha. Bem parecida com a galera do filme. Assim. A nossa caneca pendurada ali na mochila dela. Eu digo, essa caneca você já trouxe da França? Dela, não. Eu peguei em Roncesvalles. Eu digo, era nossa, que legal. Eu fiquei tão feliz, porque assim, pra mim... utilidade. Não tinha utilidade. E aí ela falou assim, nossa, eu procurei na França inteira essa caneca. Sabe qual era a utilidade? Porque assim, a gente tá em 2. Então botar a minha garrafinha de água é essa aqui. Tu colocar a garrafinha na mochila e sozinho é um pouco complicado. Aqueles bolsos do lado é um pouco complicado. Entre 2, beleza. Tu pega pra mim minha água, toma água, ok. E ela sozinha, ela tava sozinha, uma senhorinha sozinha. Essa é outra dúvida que todo mundo tem, né? Mulher sozinha. Vai, tá? Desencana. Ela sozinha, ficava difícil dela pegar. Então ela preferia uma canequinha pra chegar na fonte, encher de água e tomar. E era muito mais prático, era deixar pendurado na frentezinha assim, da mochila. Então, cara, quando ela falou isso assim, eu procurei na França inteira, eu não achei uma caneca parecida. E quando eu vi, era tudo que eu precisava. Eu digo, cara, que demais. Isso é muito legal. Passou. Lá pra frente, no caminho, eu perdi uma luva. E eu tenho muito frio nas mãos. Eu perdi uma luva, eu tava só com uma. E aí, numa conversa aleatória, eu digo, eu perdi uma luva, eu preciso ir numa loja e comprar outro par de luva pra mim. Aí ela, qual foi a mão que tu perdeu? Eu digo, eu perdi a direita. Ela assim, e eu perdi uma esquerda. E eu já comprei outro par de luva. E eu guardei a luva direita. A mesma senhora. Pra se alguém precisasse. Cara, é sério, eu chorei. Porque não é possível, sabe? É muito louco. É muito legal como as coisas acontecem. E ela guardou, ela não precisava, ela podia ter posto fora porque ela comprou um par novo. E ela guardou porque alguém ia precisar da mão direita. Olha só que loucura. Então, muito legal. As coisas vão acontecendo e tem sempre alguém disposto a te ajudar, ou a doar alguma coisa pra ti, ou a te emprestar alguma coisa, ou fazer, ou tu faz pelo outro. A gente fez jantar pros outros, a gente... Nossa, eu cozinhei pra caramba. Eu cozinhei várias vezes, cara. Pra muita gente, pra uma galera. Eu cozinhei, teve dia que eu cozinhei só pra nós, só que exagerei, fiz demais, acabou virando pra uma galera. A Ercília perguntou aqui, a gente já tá quase na hora de encerrar, né? Perguntou que com 30 dias de férias normais, sair da França e caminhar um pouco mais rápido, ou sair mais adiante e caminhar mais devagar, o que vale mais a pena?
Amo vocês. A gente também te ama. Tá. Eu acho que, assim, ó, na minha opinião, sai da França, sai do início, em algum trecho, de repente um trecho que estiver mais cansado, um trecho talvez da meseta, dá uma puladinha de ônibus. Pega um ônibus, pula um dia, pula 2 dias e faz meio pulado. Né? Eu acho mais legal. Saint-Jean-Pied-de-Port. Exatamente. Vale a pena. Na minha opinião, assim, ó, muita gente diz que o trecho mais lindo do caminho é a Galícia. Eu acho muito bonito. Mas eu gostei, não sei, eu gostei demais da região de Saint-Jean, passar ali por Zubiri. Eu achei Zubiri muito massa, muito gostosinha, a cidade assim, muito bonitinha, uma vibe massa. Pamplona demais. Então, assim, aquela região eu achei muito bonita mesmo. Então eu acho que vale a pena fazer isso. E daí num momento que tu não estiver tão legal, não tô cansado, tô com alguma dor, enfim, vai saber, né? Dá uma pulada de ônibus. Pula um dia, pula outro, pula 2, sabe? Eu acho que vale mais a pena fazer isso. Vale a pena, E, gente, nosso tempinho tá acabando. Porque se a live passa de 1 hora, a gente não consegue deixar ela salva no Instagram pra vocês ou outras pessoas assistirem, né? Então a gente tem mais 5 minutinhos pra falar. Daí a gente quer falar mais do filme, né? Não, o filme é massa demais. Assistam mesmo, de verdade, tá? É emocionante. Por tudo, por toda a superação. Por a questão da questão da superação física de cada um, da superação de perda, assim, o emocional. Tem uma personagem do filme que ela teve 2 perdas assim, consecutivas, que, nossa, é tocante demais. Então assiste mesmo, porque, cara, vale muito a pena. Nossa, eu me arrepiei toda aqui. Só dá vontade, pra quem tem vontade de ir, só vai instigar muito mais pra ir. E pra quem já foi, vai dizer assim, caraca, eu me enxergo aqui, eu me enxergo ali. Assim como eu me enxerguei muito nessa questão do eu consigo. Bah, isso me emociona, assim, porque é uma coisa que eu me identifiquei demais nisso. Ai, eu me arrepiei aqui. A Mônica escreveu: eu comecei o caminho muito triste. Meu pai tinha falecido 1 ano atrás. E achei um peregrino da Holanda que virou meu anjo. E qual a surpresa, ele tinha a mesma data de nascimento do meu pai. Nossa. Ai, fiquei vesga agora lendo. Nossa. Mas, cara, isso acontece muito, assim, né? Aconteceu uma situação meio é o que a gente falou no início. Do caminho te mostra o que tu precisa ver. E, de repente, nesse momento, tu precisava refletir isso aí, né? Pá, isso é muito massa, cara. Ou Viagens por Aí. Cara, vocês são muito massa. Sigam eles, Viagens _aí. Eles são muito massa. E eles disseram que é pra gente fazer mais lives. Pois faz tempo que a gente não fazia live, né? A gente gosta. Faz tempo que a gente não fazia live. A gente já fez o Caminho da Fé? Não. Não, mas a gente tá pensando... eu vou responder uma pergunta que veio no Stories, que acho que foi a Adia que fez, se a gente vai voltar em 2021 pro caminho. A nossa ideia, assim, bem resumidamente, qual era a principal ideia quando a gente escreveu o e-book, tá? A gente não foi pro caminho pensando em escrever nada, tanto que teve muito dia que eu nem fotografei nada, né? E assim, a ideia era, vamos escrever um e-book? Vamos. E vamos deixar esse e-book à venda e toda a grana dele a gente vai juntar para poder fazer o caminho de novo em 2021? Vamos. Então, beleza. Quem já leu o e-book viu que a gente fez umas grana extra para poder fazer o caminho, né? E aí... O que eu tava falando? Veio a pandemia. Tá. E daí veio a pandemia e a gente acabou tendo que ver se a gente vai ou não vai pro caminho em 2021. A ideia seria ir em 2021, setembro ou outubro. A gente foi em outubro da outra vez, né? A gente foi começou a caminhar dia 4 de outubro, se não me engano. E a ideia era ir talvez um pouquinho antes, só pra tentar não pegar tanta chuva, como a gente pegou no final, assim, né? Só que a gente tá meio pensativo agora nas questões logísticas, assim, por a gente ter se mudado pra cá, tem filho também, não é só nós dois, a gente tem filho, a gente tem um filho adolescente, então na época ele não tava junto, então dava pra fazer todo aquele tempo, e agora a gente já tá os 3 juntos de novo, então a gente não sabe se vai conseguir ir. Queremos muito, muito, muito ir novamente em 2021, não sei se vai rolar. Então a gente não tá naquela coisa assim, vamos tal dia, né? Então a gente ainda não tá assim. E Caminho da Fé, a gente até conversou essa semana, né? Que quem sabe, né? Quem sabe aí... Depois terminar o verão. Passar o verão, assim, que eu não sou muito do calor, assim, a Carol também não é tanto.
De repente, quando passar o verão, não sei. Mas a gente tá bem a fim de fazer também. Até porque o Caminho da Fé é 12 dias, né? São 12 dias. Mas também é bem puxado, né? Pelo que todo mundo fala, é um Pirineu atrás do outro, né? Mas beleza. Bom, galera, assistam o filme. Acessem o www.caminhodasuperação.com.br. Clica lá em assistir. Escolhe o filme, escolhe se quiser o filme mais o nosso e-book. Que é o guia diferente. Que é o Caminho de Santiago, um guia diferente. Vai ser ali a segunda opção. Tá? É baratinho. Eu acho que é R$44,90. Assim, só para lembrar, talvez não fique claro. O filme, você clica lá e você vai ter, na hora que comprar, 48 horas para assistir. E o e-book você vai receber no teu e-mail e vai ficar para sempre, tá? Aí é teu, fica para sempre lá. E toda vez que a gente faz atualizações, é só acessar novamente na Hotmart que dá pra ter atualização de novo. Pra quem comprou lá pela Hotmart. Né? É, isso. Então tá, galera. Um grande abraço pra todos. Então, quem quiser conversar mais com a gente, é só clicar no direct e mandar mensagem pra gente. Se quiserem que a gente faça gente. mais live, manda um monte de pergunta. Porque às vezes a gente fica meio sem saber o que falar. Acho que o povo não quer saber. E aí manda um monte de pergunta, a gente compila tudo, faz uma live respondendo perguntas. Ia ser massa, né? Uhum. Porque sempre tem dúvida, cara. Eu tenho dúvidas em alguns momentos. Então tá. Gente. Valeu, galera do Caminho da Superação. Muito obrigado, galera da Lança Filmes. Isso, obrigada pela oportunidade. Beijo pra vocês. Tá Beijo tudo muito pra todo lindo. mundo. Tchau.